Irmão, vocês já repararam que de uns tempos pra cá, a gente liga a TV, a gente abre a internet e só vê tragédia pra todo lado? Olha, recentemente aconteceu vários acidentes de avião, inclusive no mesmo dia teve 3 acidentes. Nós vimos também um furacão terrível devastando os Estados Unidos, uma enchente que devastou cidades inteiras no Rio Grande do Sul, guerras estourando em várias partes do mundo e acidentes de estrada que parecem que estão cada vez mais comuns. E então a gente fica se perguntando, né? Será que o mundo realmente está perto do fim? É tanta notícia ruim que parece que tudo vem se intensificando de um dia para o outro. Hoje eu quero falar com você sobre o fim dos tempos de uma maneira que você nunca pensou antes. E eu vou falar também sobre um profeta que profetizou algo muito parecido com o Apocalipse, mas ele não é o apóstolo João, ele não é Jesus, você vai ficar impressionado, tá bom? Antes de começar, eu só vou te pedir uma coisa, se inscreva no meu canal, ative o sininho da notificação, porque todo dia eu quero te ajudar a entender a Bíblia de uma maneira simples e fácil, tá ok? Agora sim, vamos lá. Irmãos, a verdade é que a nossa percepção do mundo mudou bastante, não é assim? Se antes um evento acontecia do outro lado do planeta, demorava semanas ou até meses para chegar até a gente. Mas agora é só você entrar no YouTube, no WhatsApp, no Instagram, no Facebook e qualquer coisa que aconteça, qualquer pequeno acidente já estoura nas redes sociais em tempo real. Qualquer notícia, né? Por mais que pareça boba, aquilo já vira meme, aquilo já se fortalece nas redes e as pessoas ficam sabendo de tudo. É uma enxurrada de notícias, né? Coisas que acontecem do outro lado do mundo e que provavelmente não vão te afetar em nada, mas você fica ansioso, você fica preocupado. Irmãos, esses dias eu vi uma notícia de uma baleia que ficou encalhada numa praia lá no Japão. E eu fiquei preocupado o dia inteirinho pensando nessa baleia, sendo que eu não poderia fazer nada por ela. Eu não estava lá perto, eu não conheço ninguém que poderia ajudá-la. Mas então, irmãos, é isso que tem acontecido com a gente. A gente está recebendo muitas notícias. Por exemplo, essa questão dos aviões. Tem virado notícia mundial, as pessoas ficam morrendo de medo. Só que a gente se esquece que agora, nesse exato momento, tem milhares e milhares de aviões voando em todo o mundo e não ouvimos falar sobre acidentes que acontecem com eles. Então, é muito mais comum nós focarmos em notícias negativas. E os jornais, os veículos de comunicação, eles sabem muito bem disso, que nós somos muito mais atraídos por aquilo que é negativo, aquilo que é tragédia, muito mais do que uma notícia boa, entendeu? Ficamos sabendo de pessoas que morreram, mas e as milhares e milhares de pessoas que estão nascendo todo dia? Então, irmãos, o que tem mudado é a nossa percepção das coisas. Quanto mais a comunicação avança, mais a gente enxerga problemas, tragédias que antes ficavam distantes dos nossos olhos. E esse clima de pânico faz muita gente achar que o fim do mundo vai acontecer amanhã, a qualquer momento. É claro, irmãos, que como cristãos, nós sabemos que a Bíblia fala realmente de um tempo de tribulação. A Bíblia fala do Apocalipse, de coisas ruins que vão acontecer na Terra como uma forma de juízo de Deus contra o pecado da humanidade. Então isso está muito claro na Bíblia, principalmente em Mateus capítulo 24. Lá Jesus disse que haverá um período de aflição no mundo como jamais houve desde o começo da criação do mundo. Isso está no versículo 21 de Mateus 24. Lá Jesus falou sobre as guerras, terremotos, fome, perseguição aos discípulos. Então é um cenário que vai abalar o mundo inteiro e não só um pedacinho do mapa. E qual o sentido de Jesus nos avisar sobre isso? Com certeza não é para causar pânico ou fazer a gente desistir de viver. Olha, irmãos, tem muita gente que não quer mais estudar, não quer trabalhar, simplesmente porque ela não tem motivação mais. Ela não tem um motivo para a ação, já que ela já entregou os pontos. Ela acha que agora Jesus vai voltar a qualquer momento e que por isso é só ficar esperando ele voltar. Irmãos, não é assim que tem que ser. Deus o tempo todo nos aconselha a sermos vigilantes, a aproveitarmos bem o tempo que nós temos aqui na Terra, porque os dias são maus. Então nós precisamos fazer a nossa parte, precisamos ser luz do mundo, precisamos testemunhar, precisamos simplesmente mostrar para as pessoas que nós temos um Deus que já escreveu toda a história da humanidade. Tem começo, meio e fim. Nós não estamos nesse mundo, a Deus dará, vamos assim dizer, né? Deus está no controle da nossa história, amém? E mais do que isso, quando Jesus fala sobre Mateus 24, ele quer nos mostrar que Deus tem um propósito, mesmo nos momentos mais sombrios. E ele começa a avisar então sobre aquilo que vai acontecer antes da sua volta.
E ele sempre fala num tom de esperança, mostrando que, se os sinais estão acontecendo, é hora da gente erguer a cabeça, olhar para o alto, porque a nossa redenção está próxima. Foi Jesus quem disse isso. E em relação ao apóstolo João, que escreveu o livro de Apocalipse, lá ele fala sobre o juízo de Deus através dos selos, trombetas, taças que se derramam sobre a terra. Irmãos, esse vai ser um tempo de juízo, um tempo para tratar com Israel, para disciplinar aqueles que ficarem aqui nessa tribulação. Então vai ser um tempo muito terrível que Jesus disse que nunca houve e nem haverá. Mas você sabia que antes de Jesus, muitos séculos antes de Jesus, houve um profeta que ele profetizou exatamente o que aconteceria em Apocalipse? E esse profeta é o Isaías. Olha, Isaías foi um homem de Deus. Isaías é conhecido por ter profetizado a vinda do Messias. Lá em Isaías capítulo 7, o versículo 14, ele disse que a virgem ficaria grávida e daria à luz um filho. Ele estava falando sobre Jesus. E lá no capítulo 53, ele traz uma descrição perfeita de como foi a crucificação de Jesus. Lá ele diz que Jesus ele ficou desfigurado, ninguém queria olhar para ele, tamanho foi o castigo de Deus sobre o seu filho, por causa dos nossos pecados. Mas além disso, Isaías traz várias mensagens de julgamento contra as nações que eram inimigas de Israel quando o povo se afastava do Senhor. E entre essas profecias tem um capítulo que chama pouca atenção na maioria das pregações. Eu nunca vi, na verdade, alguém pregar sobre isso. Está lá no capítulo 24 de Isaías. Irmãos, é de tirar o fôlego, porque Isaías fala de uma destruição global, algo que pode muito bem ter ligação com a grande tribulação do Novo Testamento. Se você der uma olhada em Isaías 24, versículo 1, ele disse assim, Vejam, o Senhor vai arrasar a terra e ele vai torná-la desolada. Ele fará a sua superfície se retorcer e espalhará os seus habitantes. Olha isso, irmãos, já dá para sentir o peso, né? E lá no versículo 19 e versículo 20, ele diz assim, A terra se despedaçou completamente, a terra se estilhaçou inteiramente, a terra está abalada. A terra cambaleia como um bêbado e balança como cabana no vendaval. Ou seja, a visão de Isaías não é só sobre uma guerra regional ou um problema em Israel, mas ele está falando de algo que vai sacudir o planeta inteiro a ponto de parecer que a terra se rompeu. E para muita gente, Isaías 24 seria uma profecia sobre eventos antigos e não do Novo Testamento, envolvendo impérios, nações daquela época. Só que, irmãos, a linguagem usada é tão forte e é tão ampla que vai muito além de um contexto histórico local, entendeu? Pode muito bem ser a antecipação de um momento futuro, onde Deus vai julgar todas as nações, do mesmo jeito que João descreveu em Apocalipse. É como se Isaías tivesse recebido lá atrás um vislumbre daquilo que ainda viria. E talvez você esteja se perguntando aí, mas pastor, por que você está falando de Isaías? É que, irmãos, essa é mais uma peça para o nosso quebra-cabeça escatológico. Então, como que essas profecias se encaixam? Isaías 24, Mateus 24 e o livro de Apocalipse, eles trazem a mesma mensagem. Vai ser um tempo de juízo global, de abalos físicos e espirituais. Isaías, por exemplo, ele fala de uma terra que se despedaça, que cambaleia. Jesus, em Mateus 24, ele destaca guerras, terremotos, sinais no céu, além de alertar que essa aflição será a pior de todas. E já em Apocalipse, do capítulo 6 ao 16, principalmente, João descreve cada etapa desses juízos, selos sendo abertos, trombetas tocadas, taças derramadas. E cada uma dessas etapas trazem consequências gravíssimas para a humanidade. E a principal semelhança dessas três profecias diferentes é que todas elas falam sobre uma proporção global, ou seja, não vai ser algo específico, não vai ser algo que aconteceu na China, ou nos Estados Unidos, ou em Israel, ou no Brasil. Não. Todos os três falam que será a nível mundial. E a diferença, então, está no foco de cada um. Isaías parece que ele foca mais no colapso físico da Terra, como se fosse uma cena desses filmes que a gente assiste, em que o chão vai se partindo, as estrelas vão caindo do céu, vai ser uma coisa terrível, pessoas correndo de um lado para o outro, e Jesus já fala mais da questão moral e espiritual. Ele fala mais das perseguições, dos falsos profetas, o amor se esfriando. Já o apóstolo João, ele detalha como esses juízos vão acontecer em estágios,
descrevendo catástrofes específicas, por exemplo, água virando sangue, estrelas caindo do céu, grandes terremotos, e tudo isso serve para te mostrar que realmente vai acontecer, irmãos. Por mais que a gente ache que pareça coisa de filme, irmãos, quando começar a acontecer, olha, muita gente vai se assustar, as pessoas ficarão desesperadas. A Bíblia diz que as pessoas gritarão para os montes, caiam sobre nós, porque elas vão querer morrer e elas não conseguirão. E talvez você está pensando aí agora, né? Mas pastor, como é que eu não vou ficar desesperado ouvindo tanta tragédia assim, pastor? Irmãos, a Bíblia deixa muito claro, precisamos olhar para Jesus, precisamos olhar para Deus e entender o que Ele espera de nós hoje. Lembra de Noé? Quando Noé ficou sabendo que haveria um dilúvio sobre a terra, em que Deus limparia a maldade do coração do homem e que Deus começaria uma nova humanidade, uma nova etapa, o que foi que Noé fez? Ele simplesmente continuou obedecendo a Deus. Ele seguiu as instruções, ele construiu a arca, mesmo sem nunca ter visto um dilúvio na sua vida. E enquanto todo mundo vivia como se nada fosse acontecer, Noé trabalhou fielmente em cima daquilo que Deus mandou ele fazer. E quando a chuva finalmente veio, ele e a sua família estavam seguros, graças à obediência dele, entendeu? Então isso mostra que a reação correta não é você sair do seu emprego, não é parar de trabalhar, não é sair gritando aí que o mundo vai acabar e nem ficar em casa se trancando com medo de tudo. Irmãos, o que nós precisamos fazer é desenvolver um relacionamento firme com Deus e confiar no que Ele fala, crendo que Deus vai nos guardar e crendo nas promessas de Jesus, quando Ele disse que estaria conosco até a consumação dos séculos. Amém? Se existe uma grande tribulação a caminho, se Isaías, Jesus e João anunciaram juízos graves, a nossa parte é continuar obedecendo a palavra de Deus, é olhando para Deus, confiando nele, adorando pela sua beleza, maravilhosa graça e testemunhando isso para as pessoas. Glória a Deus, deu para entender? Olha, eu sinto aqui que hoje você vai destravar de muita coisa, você vai parar de ficar focando só nos sinais. Olhe para os sinais sim, mas olhe para Jesus, porque o próprio Cristo disse, quando você ver os sinais, não é hora de desanimar. Pelo contrário, erga a cabeça, porque a sua redenção está próxima. Aleluia. Então, irmãos, a principal mensagem que eu quis trazer aqui é que por mais que hajam tragédias, guerras, desastres, não deixe a ansiedade tomar conta. Não fique vendo notícia o tempo todo. Em vez disso, vá ler a Bíblia, vai ouvir orações, fica aqui no meu canal, vai ouvindo mensagens todo dia. Isso vai te encorajar, vai te ajudar a aliviar os fardos, porque a palavra de Deus, ela é lâmpada para os seus caminhos, ela é luz para os seus passos. Confie no Senhor, tá bom? Eu sou o pastor Antônio Júnior. Se você gostou dessa mensagem, compartilhe com o maior número de pessoas. Elas precisam ouvir essa mensagem tão importante. Tá bom? Eu vou deixar aqui na tela 2 vídeos para você assistir. Escolha um deles, eles certamente vão edificar a sua fé. Um grande abraço e eu te espero no próximo vídeo. Que Deus te abençoe poderosamente.